jogo Elvis. Felipinho quem domina, Felipinho para Edson. Edson recolhe e domina para Macaca. Abertura na ponta para Luiz Felipe. Meteu na ponta para Samuel Andrade. Muito forte o passe, tira Marcelo Hermes. Mas a bola saiu para linha de fundo ou linha lateral, hein, Bandeirinha? Linha de fundo. Escanteio para Macaca. Chegou chutando para onde estava virado ali o Marcelo Hermes, né? Mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio. Foi assim que surgiu o gol, né? Antes da alteração na equipe do Criciúma, duas alterações, vamos a elas. A primeira alteração, o Helder está entrando no lugar do Felipe Matheus. Helder com a camisa meia dúzia, no lugar do camisa 7, Felipe Matheus. Outra alteração, o Lohan com a 19, está entrando no lugar do Éder. Sai Éder 23, entra Lohan 19 também no Criciúma. Aqui tem escanteio, a Macaca para bater, reta final do jogo. A Ponte busca pelo menos o gol de empate. Vem Elvis, capricha que dá, maestro. Capricha que dá, maestro Elvis. Partiu para a bola, pé direito, levantou para a boca do gol, subiu, tirou a defesa para trás, o desvio de cabeça, escanteio. Lá na ponta esquerda, Vladimir. Quem chegou ali para ajudar na marcação foi exatamente o Lohan. É alto, né? Foi para a jogada, colocou a cabeça na bola, linha de fundo. Agora muda de lado, mas o cobrador é o mesmo, Elvis na batida. Atravessou todo o campo, foi lá para a esquerda para cobrar o escanteio. Partiu Elvis, pé direito, levantou para a boca do gol, tira Rodrigo de cabeça. Vai insistir o Eliel, ele aposta a corrida com Christopher. Chega primeiro o Eliel, recolhe e domina. Agora fica preso, isolado, levou para o fundo, prepara o cruzamento, bateu, rebateu, lateral. Bateu por último no marcador. Lateral para a Ponte bater. O próprio Eliel tem que trocar o cobrador, né? O Eliel tem que ir lá para a área. Pega a bola o Eliel. Ele cobra. Curtinho para Guipira aqui na direita. Guipira domina, balança, rabisca no X1. Encarou, voltou para Felipinho. Pé canhoto, levantou para ninguém. Chega o Cristóvão com o peito. Opa, escanteio, juizão. Claro. Cristóvão. Vacilou e deu de graça. Senhor. E correu um risco de bater a bola no braço dele, porque ele ficou em dúvida. O goleiro gritou para ele ficou em dúvida se ia pra bola, né? Ou deixava ou ia pra bola. Quase colocou o braço nela. Em linha de fundo. Outro escanteio, de novo Elvis. Vem na ação a Macaca. Reta final do jogo, 42:40. Elvis lá na esquerda, partiu para bola, pé direito, levantou na segunda trave para ele, de cabeça pro meio, bateu Jesus. Entrou Gustavo para defender. Impressionante o goleiro Gustavo. Ele é o de cabeça, ajeitou para bater o Jesus. Gustavo praticamente em cima da linha. Salva o Criciúma, Vladimir Tarino. Queima-roupa. O Matheus Jesus já estava pronto para comemorar. O Eliel fez o passe, o Matheus Jesus bateu. O Gustavo quase que em cima da linha ficou com a bola entre as pernas, fez a defesa. Que lance teve a Ponte, a chance de empate. Gleger, Zorzin, grau, conceito, definição e a nota para defesa de Gustavo no chute de Matheus Jesus. Rapaz, foi uma defesa meio estranha, né? A bola ia passando entre as pernas dele e ele conseguiu fechá-la rapidinho e evitando o gol da Ponte. O grau de dificuldade 7,75. Foi uma boa defesa, salvou o Criciúma, né? Seria o gol, a bola passaria entre as pernas. E o Gustavo foi bem, fechou a perna rapidinho ali, a bola não passou. E assim que o futebol acabar, já vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto e o comando mais uma vez vai ser dele. Edu Pinheiro. Já vem aí Edu Pinheiro na Bandeirantes, oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Nissan Darugi, seu Nissan Zero, com as melhores taxas e condições. Você encontra na Nissan Darugi. Acesse nissandarugi.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara 100% com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado e o Uesco. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. O Uesco. Guipira levantou lá dentro para ele, passa por todo mundo e vai embora. Pela linha de fundo, Vladimir Catarino. Bola pela linha de fundo, direto, né? Foi para fora, tiro de meta. O árbitro dá 6 minutos de acréscimo. Vamos até 51 minutos nesta segunda etapa, né? Lembrando que a Ponte volta a jogar aqui no Majestoso no dia 2 de maio, uma terça-feira à noite, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. É isso, CH, na pressão, um pouco desorganizada, bem verdade, mas a Ponte busca pelo menos o gol de empate na reta final, CH.
Pelo volume, pelas oportunidades, pelas chances, a Ponte... É que o merecimento tem que ter competência para empatar o jogo, mas a Ponte tem volume de jogo para merecer minimamente o empate. Dá tempo ainda. Lembrando que a Ponte teve uma finalização do Gé no travessão, o Gé que já foi substituído, e este lance do Matheus Jesus, que por muito pouco não empatou. Só para o ouvinte dar uma ideia, torcedor da Ponte acompanhando aqui na Bandeirantes, ele já estava praticamente dentro da pequena área quando finalizou a defesa do Gustavo. 46 minutos, vamos a 51 no Majestoso. A Ponte está tropeçando em casa. Início ruim da Macaca na Série B do Campeonato Brasileiro. Trabalha a bola no campo defensivo, a Ponte com Edson. Edson recolhe, domina, tem por dentro, pedindo a bola o Felipinho, faz a inversão para Arthur. Arthur recolhe, domina, falta todo o time do Criciúma. Só deixando ali o João Carlos. Na verdade o Lohan. Marcando a saída de bola da Macaca. Edson domina, pisa na bola, inverte para Arthur. Arthur já ultrapassa a linha de marcatória. Vem trazendo a Macaca, vem arrastando a Ponte para o campo de ataque. Guipira se apresenta para o jogo. Volta na zona central do campo para Felipinho. Felipinho para Edson. Edson abriu para Luiz Felipe. Agora está preso, isolado. Alguém tem que encostar. Ninguém encostou. Matheus Jesus só sinalizou, mas não pediu a bola. E com isso a bola foi recuada para Edson. Edson inverte para Arthur. Tem na ponta Jean Carlos. Boa bola para Jean Carlos. Leva para o fundo, prepara o cruzamento. Na entrada da grande área. Bolão para Elvis, poderia ter dominado, ele buscou o passe de primeira para Guipira, entre quarta defesa, na sequência brigou, ganhou Arthur, no comando para Eliel, de primeira para Guipira, lá na esquerda, linha lateral da grande área, balançou, girou, tentou escapar, botou na frente, voltou para Jean Carlos, para Guipira, Guipira dominou, limpou, clareou, fez o passe por dentro, Elvis tentou levantar, Matheus Jesus fica com a sobra da entrada da grande área, Luiz Felipe cruzou para Guipira na área, Rodrigo chega para cortar para trás, manda a bola pela linha de fundo, escanteio, Vladimir. O Rodrigo foi quem subiu ali para fazer o corte, tirou qualquer perigo de dentro da área. Escanteio, hein? Na base da pressão, a Ponte ainda quer o empate. Elvis, mais uma vez, vai mandar a bola para a área. Os zagueiros estão indo lá também. 47-40. Elvis levantou para a boca do gol, tira a defesa, afasta de qualquer maneira Christopher para o time do Criciúma. A sobra fica para Samuel Andrade aqui na direita. Falta. Por trás houve a falta para cima dele cometida pelo João Carlos. É mais uma falta para o Macaco. O Samuel Andrade está chamando o Elvis. Está dizendo para o Elvis cobrar, mas o Elvis está dizendo: não aguento mais, meu filho. Não aguento mais, tá chamando o Elvis. Cobra você, Samuel. Isso, o Arthur tá dizendo, cobra você. Isso, ele cobrou. Cobrou pelo meio para Arthur, a Ponte todinha a pressão, todinha no campo de ataque. Elvis com o pé direito, tentou aqui na ponta para Luiz Felipe, tira. João Carlos coloca de cabeça, perto da linha de fundo, é lateral para Macaca, tem pressa a Ponte, perde por 2-1. 48 minutos, finalzinho de jogo dramático aqui no Majestoso. A Ponte busca pelo menos um gol para somar o primeiro ponto na Série B. Matheus Jesus, vem pra bola, força nos braços, levantou, cruzou para a boca do gol, tira a zaga, voltou para Felipinho, de cabeça ele recua para Arthur, Arthur recolhe, domina tudo isso no campo ofensivo, abre na esquerda para Jean Carlos, para preparar o cruzamento, agora sim para cruzar, mas muito forte Jean Carlos. Ele tinha no mínimo 4 opções dentro da grande área, levantou no segundo pau, a bola passou por todo mundo. Tiro de meta, Vladimir. Se livrou da bola o Jean Carlos, na verdade, né? Não foi um cruzamento, foi um chute. A bola foi muito forte, saiu do outro lado sem perigo nenhum. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Daruge, as melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. A Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Daqui a 2 minutos tem Edu Pinheiro comandando o jogo aberto na Bandeirantes. Sem a presença do torcedor, a Ponte perde para o Criciúma até aqui por 2-1. E em contrapartida, o time catarinense com 100% de aproveitamento ao lado do Botafogo, que mais cedo venceu o Sampaio Correia por 1-0. Passe errado, lateral de graça para Macaca com Matheus Jesus. Tentou passe para Elvis, tira a defesa com Léo Costa, a bola voltou para Arthur. Arthur faz a bola correr para Jean Carlos lá na esquerda. Jean Carlos carrega a bola, passada das largas, tentou levar para o fundo. Ainda ele, Guipira se apresentou. Jean Carlos insistiu, perdeu e para cometer completamente a besteira, ele ainda faz a falta, Vladimir. Cabelo e barba, né? Perdeu a bola e fez a falta. Era tudo que o Criciúma queria, uma falta no seu campo de defesa. É isso, falta do Jean Carlos, que o time do Criciúma não tem pressa alguma para cobrar.
Foi derrubado ali o jogador do time do Criciúma. O Arilson e o Gustavo saiu do gol para fazer a cobrança na falta. 50 minutos e meio, vamos até 51. Os últimos 30 segundos, tá difícil para o Macaca, pelo menos empatar o jogo nesta noite. Gustavo com o pé direito, levanta a bola para o de ataque, procurando o João Carlos. Subiu, tirou lá atrás o Edson, a bola voltou para Guipira. Guipira escapou, limpou, fintou, escapou de novo no marcador. Tem que soltar a bola, ele solta na direita para o Luiz Felipe. Luiz Felipe desce para apoio aqui para a direita. Faz o break, recolheu, dominou o jogo no abafa, na entrada da grande área para Eliel. Ele tentou de cabeça, tira a defesa do Criciúma. A sobra da bola ainda fica para Macaca com o Arthur. Não dominou no primeiro lance, foi atrás da bola, recuperou, soltou para Felipinho. Felipinho curtiu para Matheus C. Jesus na meia direita. Matheus C. Jesus dominou, pé esquerdo, cruzou para Eliel de cabeça. A bola vai embora, escanteio. O árbitro aponta escanteio para Macaca, Vladimir. Para reclamação, né, Boris? O pessoal do Criciúma reclamando bastante dessa marcação. Mandou o árbitro voltar. acabou marcando a bola, a posse de bola da Ponte. E agora volta atrás, né? Tá confirmando a posse pro Criciúma. Ele alega que o Eliel foi o último a tocar da bola, inclusive ele cumprimentou a bandeira. Fatalmente, o auxiliar número 2 ali viu que o último toque foi do Eliel. Vai terminar o jogo no Majestoso, 2-1 pro Criciúma. Tá segurando ali o cronômetro o árbitro, será que vai dar mais um minutinho? Leandro Pedro Voaden já vai pro centro do campo, vai terminar o jogo no Majestoso. Gustavo com o pé direito, vai levantar na programa de ataque o goleiro do Criciúma. Levanta pro ataque, procurando o Christopher. Chega Felipinho, escora de cabeça no momento em que apita o árbitro. Termina o jogo no Majestoso. A Ponte conhece a segunda derrota em 2 jogos. Começa mal, começa tropeçando a Série B. Direto e reto, vem aí o jogo aberto na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Bandeirantes, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Oi, Catarino, dá tempo aí? Arthur, rapidinho, né? O pessoal passou rapidinho, depois a gente tem que repensar esse final de jornada. Arthur, o que falar dessa partida, né? A Ponte até se esforçou bastante, conseguiu o gol de empate rapidamente após sofrer o primeiro gol, mas acabou sofrendo o segundo. Qual a avaliação que você faz dessa derrota da Ponte? Cara, primeiro tempo, eu creio que a gente não foi muito aquém, né? A gente não conseguiu impor um ritmo de jogo, estava muito espaçado ali, recebemos passe entre linha, tomamos, ao meu ver, 2 gols que a gente sabe que não pode tomar, entre linha, uma bola longa virada de lado.
E no segundo tempo a gente conseguiu imprimir um ritmo e conseguimos bola na trave, o goleiro fez a defesa ali, milagre, e não tivemos susto no segundo tempo. Porém, futebol é resultado, não conseguimos fazer o gol e saímos daqui de hoje derrotado, mas a gente tem que botar a terra arrasada não, a gente tem que botar o pé no chão, calçar o chinelinho da humildade, continuar trabalhando, porque a gente defende uma entidade muito grande e tem que respeitar essa entidade e buscar as vitórias. 2 jogos, 2 derrotas. Já traz algum tipo de pressão, Arthur? Sempre traz, né? A gente tá na Ponte Preta, né? Aqui é sempre uma pressão, né? Que também a gente tem que pensar quando a gente ganha também não tá tudo certo, e quando a gente perde não tá tudo errado. Porém, a gente também tem que buscar também o caminho das vitórias. A gente também tá calejado, a gente sabe que é um início de campeonato, mas porém é um campeonato que quando a gente pisca já tá na 15ª rodada e daí depois a gente vai acordar, fica difícil. A gente passou por uma situação ano passado complicada, a gente não quer passar esse ano, eu tenho certeza que a gente não vai passar. A gente vai buscar, vai encontrar o caminho da vitória e vamos buscar os resultados que a gente tanto almeja e precisa. Legal, obrigado. Viu o Arthur saindo por aqui e o Pablo Diego, o último jogador da Ponte a deixar o gramado, vamos ouvir. Primeiro tempo muito ruim nesse jogo, acho que não foi o jogo todo. O primeiro tempo do jogo definiu praticamente o placar. A gente teve um ótimo segundo tempo, mas infelizmente não conseguimos reverter a situação. E sim, ligar o sinal de alerta e pro próximo jogo para poder ganhar, né, cara? Porque já começou o campeonato. E a gente tem que pontuar. Agora é trabalhar bastante aí durante a semana e tentar lá fazer um ótimo jogo contra a Chape e sair com um resultado positivo. Seu rendimento, Pablo, qual a sua avaliação do seu rendimento hoje? Cara, assim, eu não gosto de falar, eu acho que deixo para as pessoas avaliarem e assim, depois eu vou ver, eu sempre costumo ver os jogos depois e mais com a cabeça mais fria avaliar o meu desempenho. Então, isso aí eu não posso te falar agora. Obrigado. Pablo Diego, atacante da Ponte. Agora sim, todo mundo já no vestiário, Edu Pinheiro. É o seguinte, hein? Primeira derrota da Ponte esse ano no Majestoso. Outro detalhe, pela primeira vez o Criciúma ganha da Ponte aqui em Campinas. Sempre falamos no encerramento público, hoje portões fechados, portanto não teve público. Vamos lá, CH e Zorzinho comentando aqui. O Marcelo Hermes faz 1-0 Criciúma com 11 minutos de jogo. Os gols no primeiro tempo, né? O Matheus Jesus empata 2 minutos depois a 13. E o gol da vitória foi do Felipe Matheus a 32. No mais, olha, o Kaique França fez 2 boas defesas, tá? Primeiro tempo, Criciúma realmente muito bom. No segundo tempo, a Macaca deu uma melhorada. Deixa eu ver aqui. O Gé deu uma cabeçada no travessão a 8 minutos. O Elvis cobrou uma falta lateral a 39. O Arthur de cabeça escorou. Boa defesa do goleiro. E a 42, o Matheus Jesus na pequena área finaliza, ia passar por debaixo das pernas, mas o goleiro prensa a bola, senta nela, fica com ela. E o Criciúma venceu o CH 2-1, queremos ouvi-lo. Vamos aos números da partida, só para o torcedor ter uma pequena ilustração do que foi o volume de jogo da Ponte no segundo tempo. No total, a Ponte finalizou 18 vezes, só que só 6 para o gol, defendido aí pelo Gustavo, goleiro do Criciúma. 8 escanteios para a Ponte contra 3 do Criciúma. Posse de bola 55 pro Ponte, 45 para o Criciúma. Vamos ver no segundo tempo só. No segundo tempo foram 62% de posse de bola para a Ponte e finalizações foram 11 contra 2. Isso explica um pouco, na parte teórica, do que foi o jogo. A Ponte melhorou no segundo tempo, mas não o suficiente para, pelo menos, minimamente, empatar o jogo. O que determinou a derrota foi a atuação do time no primeiro tempo. Muito aquém do necessário. O time voltou a repetir todos os erros cometidos em Salvador. Falta de intensidade, de organização, meio campo doente, problemático, marcando mal, quando saía com posse de bola, perdia posse de bola, não era uma coisa organizada, enfim, estava muito bagunçada a Ponte no primeiro tempo. Eu gostei das mexidas do Felipe, eu acho que ele enxergou o que tinha que fazer. O Felipinho, para mim, foi o melhor jogador em campo da Ponte, ele entrou, tomou conta do meio campo. Marquinhos Gabriel, que deitou e rolou no primeiro tempo, no segundo tempo não conseguiu jogar, nem ele nem o Elvis. Então a Ponte se arrumou e ele fez no intervalo aquilo que precisava fazer. Faltou um pouquinho de capricho na penúltima e na última bola para a Ponte pelo menos empatar o jogo. Mas a determinação do resultado negativo
A derrota dentro de casa, ela foi construída pelo Criciúma no primeiro tempo. No segundo tempo a Ponte melhorou e o Criciúma jogou de maneira reativa. No primeiro tempo o Criciúma jogou marcando saída de bola, um pouco mais avançada com as suas linhas, mas no segundo tempo o Tencate usou da estratégia, botou o resultado embaixo do braço e acabou se favorecendo pela ansiedade, por muitas vezes pela afobação da Ponte, falta de tranquilidade, e está levando para Criciúma mais uma vitória, a segunda em 2 partidas do Criciúma, que é um belo time, bem treinado, com valores individuais muito interessantes, mas de novo, vou dizer que, como aconteceu em Salvador, o primeiro tempo da Ponte foi irreconhecível, e isso para mim determinou a derrota. Foram vários jogadores que acabaram não rendendo. E sobre o trabalho do Felipe, ele cometeu 2 equívocos no jogo para mim. Ter inventado essa dobra de laterais e colocado o Mailton de começo e ter tirado do jogo o Gé. Era melhor chamar, e faria alguma coisa diferente, a Ponte empataria o jogo, ganharia a partida se ele não fizesse isso, Carlos Henrique. Eu não tenho bola de cristal, estou dizendo que eu faria diferente. Agora, eu não posso jogar nas costas do treinador desses 2 aspectos o resultado final. Eu acho que é uma composição de coisas equivocadas que aconteceram. Ele melhorou o time no segundo tempo, mas eu não teria tirado o Gé, principalmente porque era nítido que o Criciúma ia abaixar suas linhas e ia precisar de um cara grande lá na frente, para pelo menos jogar no chuveirinho, para tentar um gol de cabeça, para empatar o jogo. De qualquer maneira, primeiro tempo ruim, segundo tempo melhor, mas não melhorou o suficiente, como aconteceu em Salvador, né? O time também melhorou lá, mas não foi suficiente para a Ponte minimamente empatar o jogo. Dá para discutir o resultado? Hoje dá, porque o volume de jogo da Ponte no segundo tempo foi tamanho que minimamente, se houvesse justiça no futebol, isso não existe, é competência que tem que ter, né? Tanto para defender como para atacar, a Ponte minimamente merecia um empate. Não foi possível, triste e paciência, Edu. Olha, o seu palpite, a sua opinião, bate com o Paulo e a Rita Maluca, impressionante. Eles tinham mandado a mensagem, você falou, realmente, olha, eles não concordam com a escalação inicial do Felipe Moreira e arrebentou o time quando tirou o Gé no segundo tempo. O Fábio Pousa, de Barão Geraldo, o treineiro é fraco. O Wilson de Márcio, olha, Júnior Tavares, uma piada. Quando matou a bola, saiu para a lateral, a última dele, e antes também tinha matado uma bola, incrível. E o Reinaldo Parque das Flores aqui, triste ver a Ponte jogar, o time parece que estava treinando. 2-1 venceu o Criciúma. Oi, Gleger Zorzin, queremos ouvi-lo agora. Edu, e o primeiro tempo ruim, segundo tempo a Ponte voltou melhor, eu gostei do segundo tempo da Ponte. Mas assim, futebol é muito complicado. Você não pode vacilar como a Ponte dormiu ali. Você vê que o Arthur estava dando entrevista, né, no final do jogo ali, dizia que a Ponte estava dando espaço entre as linhas. Então, quer dizer, os caras detectaram o problema. E por que não ajusta? E por que não arruma? Você vê que o Criciúma, ele faz o gol e logo em seguida toma o gol, depois vai e faz o segundo e não mostra mais a mesma deficiência, porque já foi detectado e foi ajustado no próprio jogo. Então, os jogadores mais experientes têm que começar, né, a se coçar também. Pô, a gente percebe que o time hoje não dá pra dizer que o time não correu, que não lutou. Isso não dá. Os caras correram, primeiro tempo correram errado, mas correram, lutaram, né? Mas tem que estar ajustado. Eu acho que não dá para botar a culpa no Felipe também. O Felipe não tem culpa de nada. Eu acho que se qualquer técnico que tivesse no lugar do Felipe faria o que ele fez. Não mudar, mantém a mesma estrutura, as mesmas peças. Não dá para você ficar arriscando num momento como esse. Até porque teve 2 dias de treinamento, treinou 2 ou 3 vezes o time. Não dá. Não dá para você chegar lá e trocar meio time. Não é esse o momento. Eu acho que a Ponte, no segundo tempo, fez por merecer o empate, mas o Criciúma não dá para tirar o mérito. Jogou para vencer o jogo e ganhou o jogo fora de casa. Time, bons jogadores, um time muito organizado, muito bem treinado pelo Tencate, apesar do o Tencate tem feito bons trabalhos, né? Bom treinador, o cara que tem uma visão de jogo legal, neutralizou as jogadas da Ponte.
E infelizmente, né, Edu, mais uma derrota. Agora, o Felipe tem trabalho, vai ter trabalho. Tem trabalho, tem que ajustar esse time, tem que ajeitar, Eu, por exemplo, não tentaria novamente essas duas linhas de 4, mesmo tendo melhorado no segundo tempo. Acho que dá para voltar aquele mesmo esquema, um losango de meio de campo, com 2 homens à frente, do jeito que vinha jogando o Hélio. Acho que o time da Ponte fica mais rápido, fica mais compactado, e para você mudar o sistema, para você usar, ou até mesmo 3 zagueiros, 2 linhas de 4, você precisa treinar. E nós vimos hoje que a Ponte, ele tentou ali, acho que para agrupar um pouco mais o time, para trazer o time mais perto, para esse momento de instabilidade fora de campo, né? Da semana muito turbulenta. Só, vamos 2 linhas de 4 fechadinho aqui, tranquilo, mas infelizmente não conseguiu e amarga a segunda derrota da Ponte. Agora, tem que trabalhar. Visualizar aí esse campeonato que é muito duro, que é muito difícil, e tentar, Edu, de um jeito ou de outro aí, achar novamente o caminho das vitórias. A Ponte, há 2 semanas atrás, foi campeão da Série B, da Série A2, campeã, convencendo, jogando bem. Agora, o campeonato é totalmente diferente. O nível é diferente. E acredito, e pelo que eu estou vendo, jogadores, alguns membros ali também da comissão técnica, ainda não entenderam, né? Não entenderam. Já passou, o Campeonato Paulista já faz parte do passado. Vamos olhar para frente. E é isso que a Ponte tem que fazer. Esses jogadores, principalmente os mais experientes, eu estou sentindo que estão aí nesse momento delicado, estão se escondendo, viu, Edu? Olha, é o seguinte, rapaziada brava aqui com o Felipe Moreira, é o Dadá de Barão, o Edivaldo final 43-45, o Edilson no Jardim Flamboyant, o Carlos Jardim do Largo, Davilson da Vila Boa Vista. Um abraço pro Marcelo Petarelli, Balneário de Camboriú. Triste ver a Ponte assim, Edu. E o Roberto Ebert, a Ponte é isso, do céu ao inferno rapidinho. Você já conhece, né? Você sabe como é que é essa macaca safada? Perde 2, última colocada, olha, ganha o título da Série A2 agora nessa situação. Já tem o craque do jogo em nome de Uesco. Quem vai ganhar a furadeira, se vai ser por exclusão ou por convicção? Quem é o craque da Ponte nessa derrota de 2-1, hein? Mas a furadeira da Uesco é sensacional. A WS 2319K2. WS 2319K2. É espetacular. Uma tremenda de uma furadeira, tá bom? Eu tenho aqui também a coletiva do Felipe Moreira, tem a defesa do jogo, a defesa e a sorte do jogo. E o gabarito e o conceito jogador por jogador. 23:42. Já. Em nome de Uesco. Uesco é um W-E-S-C-O. Uesco, vem aí e o craque do jogo. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Taquaro. Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Suco Romares Laranja, 1 litro e 700, 15,99. Cerveja Brahma duplo malte, 300 cl, 3,50. 49,95 kg. Válidas até dia 26 de abril. Clique na loja online. Facilite sua vida. Supermercadotaquaral.com.br. Confira e aproveite muito mais ofertas. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão, pra facilitar a sua vida. São várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Alô,
Ponte Pretano. O novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conheça seu elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Pon TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco. E vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Olha aqui o Menegildo do São Bernardo, parte de cima, Edu. A marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Pois não, o Esco, sensacional, meu amigo. O Esco, é isso aí, a furadeira, o Esco. Menegildo, hein? Edu, esse time tem que ter vergonha na cara. Os mais velhos têm que assumir essa situação. Muito obrigado, Menegildo. Menegildo parte de cima do São Bernardo. Oi, Bolis, vamos lá. O craque do jogo, o nome de Uesco. Oi, Edu. Olha, ele entrou no intervalo, o garoto da base, consertou meio campo ali. Gostei da presença do Felipinho, camisa meia dúzia da Ponte. Para mim foi o principal destaque. Claro que não foi o craque, mas o quadro, né, determina o craque do jogo. E por convicção eu fico com o Felipinho, Edu. Um abraço, parabéns pela transmissão, Bolis. Valeu, Edu, até daqui a pouquinho, né? Mais futebol aqui na Bandeirantes, será a vez do Guarani, em busca de um resultado positivo, jogando lá no Ceará. Forte abraço, Edu. Outro pra você também, é verdade, Edu. você dobra, né? Oi, Vladimir. Vai começar a coletiva, viu? Então vamos lá, depois a gente prossegue aqui no craque Uesco. Vamos lá, com você. Vamos lá, coletiva de imprensa. Queria que você avaliasse o que você viu da Ponte, um time muito pouco mudado do que vinha fazendo o Hélio dos Anjos, até por opções, e aí queria também que você falasse sobre isso, se essa falta de opções, alguns jogadores importantes também no departamento médico te atrapalharam para formatar o seu time hoje, mas se você gostou de uma maneira geral, apesar de que a derrota, obviamente, imagino que deixa vocês e também o torcedor muito preocupado nesse começo de Série B. Eu acho o seguinte, eu procurei mexer o menos possível na estrutura do time. Eu não tive tempo para trabalhar, a gente teve praticamente um período de trabalho, o outro já era véspera do jogo, você não consegue colocar um treino com uma intensidade ou um volume alto, tem que ser muito curto. Né? Então eu não mexi na estrutura, apenas uma mudança, eu trouxe o Matheus para dentro, não mexi no desenho, o Maílton para ter essa velocidade pelo lado. O Matheus é um jogador muito técnico que cresceu aqui comigo dentro da Ponte Preta, eu conheço as características, eu procurei trazer ele para dentro para a gente ter esse cara técnico, para achar o passe para frente, para a gente fazer os nossos lados jogarem. O Criciúma é um time que fecha muito por dentro, ele tem os dois atacantes muito próximos e uma linha de 3 atrás. Então a gente viu que a gente tinha uma abertura, um espaço pelos lados, por isso a opção de começar com o Pablo e um outro de velocidade, o Maílton pelo lado. E aí no primeiro tempo tivemos muita desatenção em marcação, em diminuir os espaços, eles começaram a criar algumas jogadas por dentro, tomamos o gol, acho que numa falta de atenção, conseguimos reagir imediatamente, fizemos um gol, depois oscilamos muito no primeiro tempo, não fizemos um primeiro tempo brilhante, mas já na segunda etapa, com a entrada do Felipinho, conseguimos equilibrar o meio de campo, ganhamos o meio de campo, empurramos o Criciúma para trás e criamos inúmeras situações de gol. Eu estava vendo os números agora, a gente teve no segundo tempo 11 finalizações contra 2 do Criciúma. Tivemos jogadas de escanteio, acho que foi 8 contra 2, jogadas de lateral, de cruzamento na área. Infelizmente a bola não entrou. O goleiro fez 3 defesas maravilhosas, uma quase passou embaixo da perna, outra cara a cara. Infelizmente não foi o resultado, mas o padrão de apresentação do segundo tempo a gente tem que manter e evoluir para o próximo jogo. Felipe, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Claro que não é uma situação fácil para você, né? Pegar o time nessas condições, vindo de uma derrota na estreia, e hoje o time não conseguiu um resultado melhor, mesmo tendo um bom rendimento, um rendimento melhor no segundo tempo do que o Criciúma. Quanto tempo você acha que dá para você dar a sua cara para o time? Se é que existe isso de ter uma sua cara, até porque o grupo é o mesmo, os jogadores praticamente são os mesmos, alguns reforços chegando. Você calcula um tempo, você pensa num tempo para que a Ponte possa ter a sua cara, render aquilo que você espera e quer que renda? É difícil a gente falar de tempo da Ponte ter minha cara. Primeiro é que eu acho que a Ponte ela tem a cara dela. Né? É um time aguerrido, a torcida cobra isso. É um time que busca o gol a todo momento. Né? É um time que há uma pegada, exigência de transpiração, de ter esse passe, de ter volume ofensivo. Então eu acho que a Ponte ela tem que trabalhar sempre com a identidade dela.
Lógico que eu tenho minhas características, cobro alguns comportamentos, isso daí vocês vão ver ao longo do trabalho para vocês julgarem. Eu acho que a gente sentiu muita falta dos jogadores que não estavam, né? O Fábio, o Matheus, o Leonardo, que é um cara que já vem muito tempo jogando, e o time sente falta do Léo. Apesar de ter inúmeras peças boas, o elenco muito forte, acho que a gente tem tudo para evoluir com a volta dessas peças, deixar o elenco mais forte, com mais opções no banco, a gente fazer um grande jogo lá em Chapecó. Boa noite, Felipe Moreira, Fernando César, Rádio Central. A gente sabe que técnico interino, para ser efetivado, precisa de resultados. Hoje já não deu certo, a Ponte perdeu esse jogo. Você tem conversas com o presidente, acredita que vai ser mantido para a próxima partida? E qual o seu trabalho que você vai fazer no mental para poder recuperar esses jogadores com 2 derrotas no campeonato? O presidente responde. O Felipe tem continuidade no trabalho, gostei principalmente do segundo tempo da Ponte. Essa pergunta não precisa ser feita para o treinador, não. Aliás, eu confio demais nele, demais no trabalho dele. Vamos com tranquilidade, é lógico, sem essa letargia que o futebol não pode ter, mas o Felipe tem total confiança do Marco Berlim. Vai ter Chapecó, então. Perfeitamente, e eu não procurei nenhum treinador, porque os bons treinadores do futebol brasileiro estão empregados. Tem um grande treinador aqui em casa. Tá, então, presidente. A intervenção do presidente Eberlin, então, na coletiva. Felipe, então, por favor. Ele não tem só um grande treinador aqui. Ele não tem um grande treinador aqui na Ponte. Ele tem uma comissão fixa, uma grande comissão fixa, né? Hoje o Marquinho, o nosso presidente, ele deixou uma comissão muito capaz aqui dentro da casa. Felipe, boa noite. Gabriel Tina, Jovem Pan. O que você queria com a entrada do Eliel ali no segundo tempo, tirando o Jé, que é um centroavante mais alto, muito provavelmente Ponte começaria a jogar mais bolas na área ao passar do segundo tempo. Então o Eliel um pouquinho mais baixo. O que você estava pretendendo com a entrada desse jogador? Obrigado. A gente precisava também, com a saída do Mailton do lado, a gente começou a ter profundidade só com o lateral, né? O Amaral sentiu um pouquinho, eu precisava dessa profundidade lateral. Eu pedi para o Gé para ficar ali, mas o Gé não tem essa característica. Ele tem de ficar posicionado dentro da área. Só que a bola não estava chegando, a gente não estava conseguindo trabalhar dos lados, nem os meias que estavam aproximando para a gente ter esse cruzamento. Quando entra o Eliel, a gente cria número de chance. Teve ali um bate-rebate que sobe, ele conseguiu dominar uma de frente, que ajeitou, o Matheus Jesus quase chutou, a cabeçada, não lembro de quem foi agora, mas ficou por baixo da perna do goleiro. Então a gente conseguiu criar, não foi por falta de oportunidade que fez os gols, né? Então acho que é caprichar um pouquinho mais na finalização, para essa bola entrar a gente vai ter um resultado melhor. Boa noite, professor Cristiano da Rádio Resenha. Professor, mesmo você mencionando que o tempo de trabalho foi curto, queria que você trouxesse um pouco como foi essa sua chegada ao elenco profissional, como que o grupo está reagindo à sua metodologia de trabalho, e se você pensa em manter o mesmo estilo de jogo. E eu, Cristiano da Rádio Resenha, desejo para você muita sorte nessa nova jornada na sua carreira profissional. Obrigado, Cristiano. Lógico que a gente pretende, assim, vai mudando devagarzinho. A gente fizemos um baita campeonato. O Hélio fez um baita campeonato no Paulista da Série 2. Só que o campeonato da Série 2 não é o campeonato da Série B. A Série B é uma exigência muito maior, uma exigência técnica, de clubes, de estrutura de clubes. Então a gente tem que evoluir em todos os sentidos. Evoluir jogando junto, evoluir individualmente, para a gente poder obter os resultados. Felipe, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez à direção da Ponte Preta. Felipe, vários fatores contribuíram para o rendimento da equipe hoje. Os desfalques que você teve do Fábio Sanches, do próprio Leonardo, que ali no meio de campo ele segura bem e faz com que o futebol do Amaral e do Matheus Jesus cresça também. Mas preocupa para você a Ponte Preta só poder contratar agora em julho, no começo de julho, e está trazendo suas apostas para essa. Acho que a gente nem pode pensar nisso mais, a janela fechou. Eu acredito muito nesse elenco. Com o retorno do pessoal que está machucado, vai fortalecer muito o elenco, a gente nem pensa nessa possibilidade. Para mim, são os melhores atletas que eu podia trabalhar, porque são esses que estão aqui. São esses que vão até julho, até abrir a janela novamente. A gente não tem outra opção. Então, esse elenco, para mim, é o melhor elenco que podia estar aqui trabalhando comigo. Boa noite, Felipe. Pedro Lino, do Portal Futebol Interior. Fala um pouco para a torcida sobre os novos reforços que chegaram, o Paulo Baia e o Luan.
O Paulo Baia é um menino do Primavera. O Paulo Baia, vocês vão lembrar no Cascavel, que ele surgiu há um tempo atrás, ele surgiu muito bem. Todo o mercado ficou atrás desse atleta. Todo mundo foi atrás, aí se não me engano acho que ele foi para o Japão, voltou e fez um campeonato no Primavera agora, um campeonato bom na Série 2. Ele chegou, antes que já estava, antes de eu assumir aqui, eles já estavam contratados e agora a gente tem que observar bem a entrada deles no grupo, como vai ser a evolução dentro da Ilha da Ponte aqui, é a mesma situação do Luan. Lalian Oliveira, Rádio Clube de Americana. Felipe Moreira, boa noite para você. Como ganhar a confiança do torcedor depois de uma semana tão agitada nos bastidores da Ponte? A torcida da Ponte, a gente precisa dela junto. Ela é uma torcida que está muito próximo. Você vê hoje no hotel, mesmo com o jogo não podendo ter torcida, um jogo fechado, o hotel estava cheio de torcedor, a chegada aqui do ônibus estava cheio de torcedor que não dá apoio. Então, o que eu acho, a gente vai construir com resultado, com desempenho, como foi o segundo tempo. A gente não fez um segundo tempo ruim. Se a torcida estivesse aqui, ela ia ver, ela ia apoiar os jogadores. Eu acho que a gente teria até mais sucesso nisso, né? Porque cria confiança, ganha confiança quando a torcida está do seu lado, que está cantando aquelas músicas que a torcida da Ponte canta. Eu tenho certeza que poderia ajudar. Então, o segredo é a gente trabalhar muito, todos os dias, todo mundo junto, e mostrar para a torcida a nossa evolução e buscar resultado no Campeonato da Série B. Boa noite, Felipe. Pedro Piscinato, da TV Bandeirantes. Queria perguntar para você, mesmo com pouco tempo de trabalho, você escolheu colocar o Mailton no lugar do Everton que vinha jogando. Por que essa opção? Por que essa escolha? Na verdade, não foi essa troca, foi a do Felipe para trás. O Felipe, o lateral direito, fez um baita Série A2, certo? Ele foi levado para lá por algum propósito. Tinha também a intenção de voltar o Felipe para a lateral. Então eu acho que a gente deu segurança para o Felipe, que o Edson é um menino novo, o Arthur está improvisado ali, está indo bem. Então eu precisava do Felipe ali para dar mais segurança. E como eu falei, a gente estudou o Criciúma e viu que eles tinham dificuldade de marcar do lado. Tanto que a gente criou inúmeras possibilidades chegando pelo lado. Então a velocidade do Mailton e a segurança do Felipe ali atrás. Felipe, Rodrigo Castro aqui da IPTV, tudo certo? Você falou agora há pouco a respeito da falta da torcida. Queria que você colocasse aí, o que isso mexe no estado anímico, num jogo jogando aqui no Majestoso, no estádio silencioso? É um jogo atípico, né? É um jogo onde a gente tem que ter muita comunicação, principalmente entre os atletas, né? Foi passado para eles na palestra, um jogo diferente, um jogo sem torcida, então a gente tem que nos cobrar, não só a cobrança da comissão técnica, mas a cobrança entre eles, a comunicação faz muito parte de futebol, ainda mais num campo vazio, onde todo mundo está escutando o que está todo mundo falando. Então essa foi a mensagem. A gente está sem a torcida, né, que nos apoia, que a gente tem muita necessidade de estar aqui apoiando, lotando o estádio como foi feito um tempo atrás. Eu acho que a torcida voltou a sentir orgulho desse clube, de encher o estádio novamente, a gente precisa disso. Mas eu acho que é esse o sentido, da gente comunicar, da gente ter a cobrança lá dentro, de um falando com o outro, a comunicação, como tem essa possibilidade no estádio vazio, isso daí faz a diferença. Maravilha, gente. Obrigado, viu? Legal. Entrevista coletiva, portanto, com o técnico Felipe Moreira, técnico da Ponte Preta, que já foi confirmado pelo presidente Marco Erbelin, que continua no comando da equipe para a sequência, para a partida, pelo menos contra a Chapecoense, na próxima rodada. Edu? O Erbelin ficou o tempo todo ao lado do Felipe Moreira? No começo, não. Ele não ficou na mesa. Ele ficou aqui juntamente perto dos repórteres na porta de entrada da sala de imprensa e não ficou durante toda a entrevista coletiva, mas na parte inicial. E exatamente no momento da resposta sobre a permanência do treinador, ele teve a intervenção garantindo a permanência do Felipe, pelo menos na partida contra a Chapecoense, na próxima rodada. Vamos lá, a Ponte perdeu de 2-1 Criciúma. O Matheus Jesus fez o gol da Ponte. Nosso quadro aqui, o craque do jogo, aproveitando o Vladimir Catarino depois da coletiva. Vamos lá, a furadeira Uesco vai pra quem, na sua opinião, hein, Catarino? Eu vou votar no Felipinho também. Para mim, ele modificou bastante o time da Ponte Preta quando entrou ali no intervalo. No segundo tempo, meu voto vai pro Felipinho. Grande abraço, parabéns pelo trabalho. Até a próxima, Catarino. Até amanhã, né? Até amanhã. Amanhã estaremos juntos. Um abraço. Valeu, Edu. Muito obrigado, Catarino. Oi, CH, o craque do jogo, o craque Uesco. Felipinho, conceito regular. Felipinho, Gleger, você me ouve, Gleger? Felipinho, então por unanimidade, Felipinho da base, ele é volante, entrou aí para o segundo tempo, no lugar do Mailton. Felipinho vai receber então uma furadeira Uesco. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre a Uesco agora, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. A Uesco está comemorando os seus 10 anos, 10 anos no país, e trouxe uma série de lançamentos
como a WS2319K2, a furadeira de impacto de 18 volts com motor sem escova, mandril de metal com aperto rápido, velocidade variável e reversível, 2 velocidades, freio de motor e muito mais. Quer saber mais dessa furadeira? Tudo sobre a Uesco e todos os produtos? Não perca tempo, acesse o site uescoferramentas.com.br, acompanhe também no Instagram, @uesco_Brasil, Uesco com W, hein? W-E-S-C-O, Uesco. Vem pra Uesco, 10 anos construindo com você. RP Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vem pra Nissan Daruge e descubra todos os detalhes da nova Nissan Frontier Pro Forex 2023. Aproveite condição exclusiva. Nova Nissan Frontier Pro Forex Zero à vista a partir de R$ 277.790 ou entrada mais parcelas de R$ 2.990 com taxa zero, 3 revisões grátis e faturamento imediato. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Sim, Brasitone, a ficha técnica majestosa. A ponte entra com Kaique França, Mailton, Edson, Arthur e Júnior Tavares, Amaral, Luiz Felipe, Matheus Jesus e Elvis, Pablo Diego e Gé. No intervalo, sai Mailton, entra Felipinho. 18, segundo tempo, 2. Sai Júnior Tavares, entra Jean Carlos. Sai Gé, entra Eliel. A 27, sai Amaral, entra Samuel Andrade, que veio do 15. E depois a 37, no finalzinho, Pablo Diego sai, entra Gui Pira. A equipe do técnico interino Felipe Moreira. O Criciúma, campeão catarinense com Gustavo no gol. Cristóvão, ex-Guarani, Rodrigo, Alisson Maia e o Marcelo Hermes, ex-Ponte, Felipe Matheus, depois Helder, Rômulo, depois Léo Costa, Arilson e o Marquinhos Gabriel, depois Christopher, o Fabinho, depois o João Carlos e Éder, depois o Lohan. O técnico Cláudio Tencati. Quem apitou foi Leandro Pedro Voaden, do Rio Grande do Sul. Bandeira 1, José Eduardo Calça. E a bandeira 2, a Mayra Mastella Moreira. Cartão amarelo para Gé e Matheus Jesus. Da Ponte, Gé e Matheus Jesus. Para o Criciúma, o Fabinho e o técnico Cláudio Tencati. Os gols foram no primeiro tempo. O Marcelo Hermes faz 1-0 a 11 minutos, lá no gol da Fepasa. Matheus Jesus empata 2 minutos depois, a 13, portanto. Após cobrança de escanteio do Elvis, já de cabeça, o goleiro rebate, aí Matheus Jesus faz empatando. E depois o gol da vitória foi a 32 com o Felipe Matheus. Portões fechados, portanto sem público e renda. A ficha técnica no nome de Brasitone, Ponte 1, Criciúma 2.
A Brasitone fez uma parceria de distribuição dos inversores Raionic, inversores com tensões e potências para solucionar problemas de energia. Em uma viagem longa você poderá usar os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco, trailer e ambulância. Frigobar, televisão, ventilador. Pode converter 12 volts em 110 ou 220. Inversores Raionic, você encontra na Brasitone, brasitone.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, a defesa e a sorte do jogo. Começamos com a sorte em 18, primeiro tempo. Olha o Maílson aí, olha o Maílson. Sorte aí do goleiro Gustavo. Olha a ponte, Mailton dominou, limpou, pé canhoto, bateu no canto, passa direito e vai embora. Quase o gol da virada. Jogada individual do Mailton Vladimir Catarino. Mailton, muito bem, Boris. Tava 1-1, quase que a ponte vira. Olha, 2 minutos depois, lá no gol da Fepasa. Vai, Boris, vai, Boris. Ó o Kaique França, vai, Boris. Pablo Diego, ele sai driblando, cortando o Rômulo da Bote, recupera. Marquinhos Gabriel, entrada na grande área para Éder, a bomba, espalma, Kaique França. A ponte perdeu a bola na saída. Éder de frente pro gol, soltou a bomba. Uma bomba de fora da área, né? Mas frontal, livre. Olha, 26 em primeiro tempo. De novo, Kaique França lá no gol da Fepasa. Vou te contar, essa foi dentro da área, acho que foi o Fabinho. Vamos lá, o Bori. Quem chegou primeiro foi Pablo Diego, mas tirou mal. Tirou pro meio da área. Fabinho, um bolão pra Arilson, voltou pra Fabinho. Vai marcar, bateu no canto. Espalma, pega de novo. Kaique França. Defesaça do goleiro. Na falha clamorosa de Pablo Maia. No primeiro momento, beleza, ele veio, recompôs o Pablo Diego, né? Falhou aí. Bom, aí na sequência, marca 2-1. Criciúma com o Felipe Matheus. Vamos pro segundo tempo, hein? Se tem defesa. Olha aqui, 8 minutos, hein? Olha a sorte de novo do goleiro Gustavo. É com você, Boli. Boa bola para Júnior Tavares. Voltou para Pablo Diego. Preparou o cruzamento, levantou para Gé de cabeça no travessão. Explode no travessão. Insiste Gé. Segundo tempo, a ponte mais esperta. 39 minutos. Falta lateral. Elvis na bola. Falta para Macaca caprichar. Elvis levantou, desvio de cabeça. Pegou Gustavo. Arthur foi quem desviou. Gustavo pulou no cantinho direito para fazer a defesa, Vladimir. Vamos lá, 42, mas que defesa do goleiro, rapaz. Matheus Jesus sobrou para ele na pequena área. Tudo começa com Elvis no escanteio. Elvis lá na esquerda, partiu para o pé direito, levantou na segunda trave para ele, de cabeça para o meio, Matheus Jesus, entrou Gustavo para defender. Impressionante o goleiro Gustavo. Ele de cabeça, ajeitou para Matheus Jesus. Gustavo praticamente em cima da linha, salva o Criciúma, Vladimir Catarino. Essa defesa você nunca fez, viu, Greg? Prensar no meio das pernas, você nunca fez isso, seu Greg. Essas as propostas e a pergunta é: qual a defesa do jogo? Essa aí foi realmente difícil, Edu. A bola estava passando ali, ele conseguiu fechar as pernas rapidamente, evitando o gol. Para mim, essa daí, sem dúvida nenhuma, foi a defesa do jogo. E para você, CH? Acompanhe o relator. 42, hein? No finalzinho, lance 10. 42, finalzinho. Matheus Jesus dentro da área. Ó, o goleirão, hein? Prensou nas pernas. Vai, Boli. Elvis lá na esquerda, partiu para o pé direito, levantou na segunda trave para ele, de cabeça para o meio, Matheus Jesus. Entrou Gustavo para defender. Impressionante o goleiro Gustavo. Ele de cabeça, ajeitou para Matheus Jesus. Gustavo praticamente em cima da linha, salva o Criciúma. Essa defesa do jogo, meus amigos, já o gabarito conceito em tintim por tintim, jogador por jogador, majestoso. Ponte 1, Criciúma 2. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Sorvete Nestlé tradicional 1,5 litro, R$19,90. Café Moraes Super Gold Vácuo 500 gramas, R$14,99. Cerveja Stella Artois Long Neck 330 ml, R$5,49. Ofertas válidas até dia 26 de abril. Clique na loja online, facilite sua vida. Supermercadotaquaral.com.br. Confira e aproveite muito mais ofertas. Beba com moderação. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Gabarito do jogo. Então, Gleger, qual é o conceito que você dá para esse jogo e melhor o primeiro ou segundo tempo? Jogo regular, melhor o segundo tempo. 2-1 venceu o Criciúma. E você, CH? Jogo regular, melhor o segundo tempo, Edu. Pelas duas defesas que ele fez no primeiro tempo e que ouvimos aqui, uma foi do Fabinho, foi a segunda, né? A primeira foi do Éder, de fora da área. E se ele teve culpa nos gols aí, qual é o conceito do Kaique França, Gleger? Sem culpa nos gols, conceito regular. Mailton, queria uma limpadinha no primeiro tempo, uma batida, raspou o travessão, mas saiu, entrou o Felipinho, que foi eleito aí o craque do jogo. CH, você analisa os dois. Mailton no primeiro tempo e o menino Felipinho no segundo tempo. Mailton, figura decorativa, ruim, não deveria ter começado o jogo. Felipinho, que entrou no lugar dele, arrumou o meio-campo e foi o craque do jogo. Conceito regular. Você volta já já com a dupla de zaga, Zorzinho, Edson e Arthur. De novo, essa dupla de zaga. Dentro da área, eles cortaram. Inclusive o Arthur, você quer ver só? Ele quase fez o gol de cabeça, uma escorada, uma falta que bateu o Elvis, aí já vimos aqui, né? Foi a sorte do jogo, aliás, a defesa do jogo, uma das propostas. E veja bem, o problema hoje foi a marcação do meio de campo, principalmente no primeiro tempo. Mas se a dupla de zaga comprometeu, hein, Zorzinho? Edson e Arthur. Eu acho que não comprometeu, não. Eu conceito regular para os dois, não tiveram culpa, não. O meio de campo realmente que estava muito mal posicionado. Regular para os dois. CH, Edson e Arthur. Acompanho o voto do Gleger, não comprometeram. Conceito regular. Já não tinha indo bem no primeiro tempo. Começa o segundo, 10 minutos, o Júnior Tavares foi matar a bola, pimba, né? Matou, mas escapou, matou aquela com o osso da perna, né? E aí, a última dele, ele foi dominar, escapou, foi pra lateral. Aí entrou aí no lugar dele, entrou o Jean Carlos. Júnior Tavares, como é que foi, Gleger? Pra mim foi muito mal, Edu. Não gostei do Júnior Tavares hoje. Mal, primeiro tempo mal. Segundo tempo no começo, ali no início, parecia que ia se soltar, mas continuou muito mal. Muito abaixo do Júnior Tavares que a gente conhece e que o torcedor espera ver. Conceito ruim para ele. Olha, meio de campo do Criciúma dominou, destaque para Marquinhos Gabriel principalmente, dupla de zaga, Amaral e Luiz Felipe. Você sabe que o CH, no primeiro gol, aquela lá embaixo, Marcelo Hermes, cabeceando, né, na diagonal e fazendo, quem estava na marcação final era Luiz Felipe. E no segundo gol, quem tentou cortar, o primeiro combate foi do Matheus Jesus, no Marquinhos Gabriel. Mas aí não conseguiu dominar. E aí o Amaral perde no pé de ferro pro Felipe Matheus, que faz o gol. Então vamos lá, tá na fita aqui o Amaral no segundo gol e o Luiz Felipe no primeiro gol. Como é que eles foram? Dupla de volantes.
O Amaral, conceito regular, se esforçou bastante como sempre, mas não luziu. Pode jogar mais, joga mais. E o Luiz Felipe ruim, mais uma partida, em Salvador ele jogou por dentro, hoje jogou na dele, mas eu não gostei, conceito ruim. Gleger, Amaral e Luiz Felipe. Amaral regular, Luiz Felipe mais uma péssima partida, conceito ruim. Matheus Jesus, jogou o tempo todo, ele que fez o gol, né? Aproveitou, rebote e tal. O Matheus Jesus que no final, CH, perdeu um gol incrível da pequena área, o goleiro pegou entre as pernas, prensou. Essas e outras aí do Matheus Jesus, que aliás, teve uma postura diferente no segundo tempo. Ele começou como primeiro volante, ou mais recuado, mas se soltou mais à frente no segundo tempo, CH. Houve uma inversão de um jogo para outro, né? Em Salvador ele começou mais à frente e no segundo tempo veio mais atrás. Agora houve a inversão. Ele começou mais à frente, começou mais atrás e depois foi mais à frente. Eu acho que ele está distante das atuações do Campeonato Paulista. Se está acontecendo alguma coisa, eu não sei. Ele fez o gol, poderia ter empatado o jogo, eu não estou dizendo que ele jogou mal, mas também, a exemplo do Amaral, ele joga mais do que está jogando. Conceito regular. Elvis, o homem da bola parada, mais esperto no segundo tempo, como todo o time, o Zorzinho. Teve um cruzamento no primeiro tempo, 24, na cabeça do Gé, mas o Gé não concluiu como queria. Participa do gol, cobrando escanteio, né? Gol do Matheus Jesus. E 39 segundo tempo, uma cobrança de falta lateral na cabeça do Arthur, que o goleiro pega. Mas o Elvis, ele a 46, ele foi matar uma bola. Eu não sei se ele foi matar ou passar. Acabou perdendo aí. Elvis, o conceito dele. Edu, mas sempre tá ali bem posicionado, né? Sempre pegando a bola, chamando o jogo para ele, chamando a responsabilidade. Não teve um destaque assim, mas ele sempre mantém uma regularidade. Conceito regular para ele. Vamos ao Pablo Diego, CH, que foi até 37 segundo tempo, mais esperto no segundo tempo. No primeiro você dizia, não tá legal. Aquela bola que o Kaique França defende a 26 do primeiro tempo, um chute do Fabinho. E o Pablo Diego que errou, né, na saída de bola, porém, a cabeçada do Gé no travessão, quem cruzou foi o Pablo Diego, a 11 do segundo tempo. Pablo Diego, conceito. Vai ter que conversar com ele. Ele já está merecendo perder a titularidade. Eu já vi esse moço jogar muito bem no Campeonato Paulista, fazer uma excelente dupla com o Gé, mas não está funcionando. Não está funcionando. Então, e eu não estou pedindo para tirar ele do time para colocar o Guipira, tá? Não estou sugerindo isso. Mas do jeito que ele está jogando, pode ir para o banco de reservas. Ou melhora, ou sai do time. Conceito ruim. O Gé, o Zorzinho, o Gé foi até 18 segundo tempo. O Gé participa do gol do Matheus Jesus, dando uma cabeçada, o goleiro defende muito bem e no rebote Matheus Jesus faz. O Gé cabeceou no travessão, enfim, essas e outras. O Gé, que foi amarelado, o conceito dele. Eu não teria tirado o Gé. Eu acho que ele estava bem no jogo, presença de área, né? Eu gostei do futebol do Gé. Gostei mesmo. O conceito dele eu vou dar regular e repito, não teria tirado, Edu. Olha, dos que entraram, já analisamos o Filipinho aqui. Guipira sem conceito, entrou no final, então sobrou Eliel, Samuel Andrade e Jean Carlos. Jean Carlos, Samuel Andrade e o Eliel. Alguma coisa a acrescentar, CH? Não, o Eliel desses três citados pelo amigo foi o melhorzinho. O restante sem observação, sem conceito. E agora, para encerrar, Zorzinho aí, o técnico interino Felipe Moreira, por aquilo que escalou, alguma observação inicial pela retirada aí, tirou o Gé a 18 do segundo tempo, a galera aqui no WhatsApp também não gostou, essas e outras, conceito do Felipe Moreira. Então, Edu, é poucas opções, né? Só você olhar para o banco aí, a gente vê a dificuldade. E eu não vou botar a culpa no Felipe de forma alguma. Acho que o Marco Ebrelin tem realmente que dar uma chance para ele, o mercado está muito ruim. Só dá uma olhadinha aí, ó. Os treinadores aí no mercado. Caro, valores fora da realidade da Ponte. Então, assim, eu tentaria dar uma oportunidade ao Felipe. Eu gostei, eu acho que tem que ser em alguns momentos ele tentou uma mudança aqui, outra ali. Claro que
Ele falou aí, ó, porque um dia de treino, outro, depois você tem que véspera de jogo. Então, assim, não dá para, tem que ter tempo para trabalhar, para ajustar, tempo para implantar aquilo que ele pretende. Então, vou dar um conceito regular para ele, viu, Edu? Joãozinho, um abraço, bom trabalho na TV daqui a pouco, 17 horas, Novo Horizontino e Juventude. Você, Batista e CH, tá bom, Joãozinho? Valeu, Edu, um grande abraço para você aí, até a próxima. Até a próxima. Vamos lá então, CH, chegou sua vez de falar do interino Felipe Moreira, qual é o seu conceito? Edu, eu vou na esteira do que disse o Gleger, aí, aliás, nós todos estamos falando disso desde o momento que ficamos sabendo que o Felipe seria o treinador para esse jogo. Ele teve um dia de treinamento. Um dia. É impossível você fazer alguma coisa. Eu não gostei de algumas coisas que ele fez. Ele, de começo, ele pode ter mantido a estrutura, mas com a característica de quem ele escalou, ele mudou o time. Ele mudou o time. Ele poderia ter sido um pouco mais tradicional. Quer dizer que o time ganharia, perderia, empataria, e ninguém sabe. Eu estou dizendo com a minha cabeça. Eu não acho correto depositar toda a responsabilidade em cima dele. Quando precisou dele, para mim ele trabalhou direitinho. Só com uma observação. Eu não teria tirado, falei isso na hora. Mudou, o Bola jogou para mim. O que você faria? Talvez não teria tirado o Gé, que estava nervoso e tinha tomado o cartão amarelo. Mas está perdendo os outros, porque a bola vai ficar levantando lá para dentro da área. O Eliel tem bom tempo de bola e o Gé, em questão, tem estatura. Então eu não teria tirado ele do jogo. Então ele cometeu 2 erros capitais para mim importantes. Capitais não, 2 erros importantes. A escalação de começo do Mailton e ter tirado o Gé no segundo tempo. Conceito regular, já que isso, eu vou dar um recado para a torcida da Ponte aqui, com todo respeito, e não é conselho não. Cada um tem uma opinião e eu respeito todas, contraditórias ou não, contrárias ou não, diferentes ou não, beleza? Respeito todas. Mas já que a Ponte e a sua direção escolheu o Felipe para fazer a próxima partida também, e provavelmente só a presença de novo hoje do pai dele dentro do ônibus, para mim ele vai continuar na Ponte, o Felipe, com a ajuda do pai. Para mim isso está muito claro, ninguém me deu nenhuma informação, isso é claro para mim, né? É só interpretar os fatos. Você veja que o presidente fizeram uma perguntinha e foi lá e já deu respaldo, e tem que ser assim mesmo, porque uma vez que você toma uma decisão, você tem que dar condição para o cara. Então é o Felipe. Eu não faria isso, mas eu não sou a Ponte Preta, eu não tenho nada com isso. Eu sou aqui pago para analisar o que o time da Ponte e do Guarani desenvolvem nos jogos, né? Nas partidas que eles estão envolvidos. Se a Ponte contrata Pedrinho, Luizinho, Felipe Moreira, isso não me cabe. Não é problema meu. Então eu tenho que respeitar a decisão da Ponte e ela vai responder por isso. Pode dar certo ou não, eu vou torcer para dar certo, mas hoje, na derrota para o Criciúma, o profissional menos culpado da situação, para mim, é o treinador. Ele precisa de tempo para trabalhar, ele precisa de condição para trabalhar. Então a gente só vai conseguir tirar uma resultante de tudo que ele vai realizar a partir de amanhã, que aí você, até a partida contra a Chape, vai ter um tempo. Depois, provavelmente, ele vai continuar. Então, durante o período que ele fizer o trabalho dele, aí nós vamos poder, com discernimento, com tranquilidade e com justiça, falar, ó, tá certo ou tá errado. Vou repetir, eu não escolheria ele, principalmente nesse cenário negativo, nessa confusão financeira que a Ponte está metida. Eu não faria isso, mas a Ponte fez. Já está tomada a decisão. Eu posso falar aqui até amanhã cedo, você fala aí até amanhã cedo e a torcida também. Já está tomada a decisão. Então o que nós temos que fazer? Analisar o que ele vai desenvolver ao longo da semana e contra a Chape nós vamos ter aí vai ter mais o trabalho dele, o dedo dele, do que teve no jogo de hoje. Então hoje o conceito é regular e para a sequência a gente vai ter que esperar partida a partida para poder
avaliar o trabalho dele com correção, Edu. E você parece ter gostado do Criciúma aí, principalmente do Marquinhos Gabriel, que saiu com uma fisgada na coxa, hein? Sim. Preocupa, né? Acabou saindo. E aí, esse Criciúma aí, campeão catarinense, e na B agora 2 jogos, 2 vitórias, CH. Eu gosto muito do trabalho do Tencati. Eu acho que ele é um treinador que não é da nova geração, mas ele é um cara tradicionalista, ele é um cara que tem alguns conceitos que eu gosto, é trabalhador, é um cara que usa a simplicidade para tocar futebol, por isso que ele está empregado há tanto tempo e fazendo sucesso, fazendo bons trabalhos. E eu gosto muito de 3 jogadores aqui. Eu gosto muito do Éder. O Éder, o problema dele é ele que machuca muito, mas ele joga futebol. O Marquinhos Gabriel é um cara diferente e vem aí o Felipe Viseu. Lembra do Felipe? Surgiu no Flamengo, foi para a Udinese, depois voltou para o Brasil, teve altos e baixos por causa de contusão, mas é um homem de ataque que custa caro e é artilheiro. Então, o Criciúma tem problemas defensivos, né? Veja só, lembra do Marcelo Hermes, né, na ponte? Sim. Lembra do Cristóvão na ponte, né? São laterais limitadíssimos. Aliás, quando eu vi o Marcelo Hermes, eu fiquei com a impressão até, a gente nem debateu isso muito, eu fiquei a impressão, o gol de cabeça foi falha do Kaique. Como o Gleger não falou nada, ele é o especialista, eu não vou nem discutir, nem ficar levantando lebre aqui. Mas tomar um gol do Marcelo Hermes é para matar, hein, Edu? Meu Deus do céu. Esse rapaz, quando passou aqui, trabalhador, tudo, mas fez uma péssima temporada na ponte. E o Cristóvão também é um jogador muito limitado. Então o Criciúma, do meio campo para frente, é um bom time. Bom time que eu respeito. Agora, a defesa é uma defesa fraca. Então, vai brigar aí por possibilidade, mas para melhorar, para ser candidato, precisa arrumar a defesa, mas é um time bom, não foi à toa que foi campeão catarinense, Edu. Cristóvão que passou pelo Guarani em 2020, lateral direito, né? Isso, é verdade. CH, para você um grande abraço, uma boa noite e bom trabalho daqui a pouco, 5 da tarde. Aliás, começa às 16h30 a transmissão, né? Novo Horizontino e Juventude na TV, é isso? Para ser mais preciso, 16h20. Estaremos com o Gleger, com o Batista. Eu vou estrear, né? É a segunda partida do Gleger. O Tigrão fica nesse final de semana de folga da TV, mas vai trabalhar na rádio. Depois tem a inversão. E eu vou fazer nessa temporada a primeira transmissão e eu convido todo mundo para participar. Já foi um tremendo sucesso a primeira, onde o Tigrão, o Batista e o Gleger trabalharam, e a gente espera fazer um trabalho muito legal com toda a equipe. Bom, não preciso nem dizer para você, né, Edu? É time grande quando você entra fica fácil, porque todo mundo joga de primeira. Realmente o time da Bandeirantes, time técnico, de direção, deixa você muito tranquilo, à vontade, uma estrutura gigantesca, e a gente agradece sempre muito pela oportunidade, Edu. Eu quero ver o Blazer, hein? Amanhã eu vou ver por causa do Blazer. Vocês estão tudo chique de Blazer. Eu quero ver. Diz a lenda que você emagreceu. Só quero ver, hein? Vamos Edu, observar. Já passei goma, já tá passadinho, gola tranquila, entendeu? Já cortei o cabelo, amanhã faço a barba. E vou passar perfume, viu, Edu? Você sabe que isso é muito importante. É, goma combina com brilhantina, viu? Então você passa brilhantina também, viu? Para combinar com a goma do paletó. Pode deixar, Edu. Um abraço. Um grande abraço. Até a próxima, Edu, se Deus quiser. Se Deus quiser. Grande CH. Bom, 00:28. Final do jogo aberto aqui na Bandeirantes, hein? Ei, macaca safada. 2 jogos, 2 derrotas. Ontem, né? Já estamos no... comentar, estarei aqui no plantão, tá bom? Muito obrigado à nossa equipe técnica, ao Gil Kleber, ao Lucas Pessoa e o Gabriel Ribeiro. Gente, um grande abraço, muito obrigado a todos que participaram, a todos que ouviram. Obrigado. Até daqui a pouco, hein? Eu volto, 5 da tarde, eu volto! Se Deus quiser.